Bom dia, turma! Continuando nossas aulas online, tá? Nós vamos falar agora da frente 2, módulo 7, cadeias carbônicas, a classificação. No apostila de vocês está estrutura e nomes de compostos orgânicos, tá? Cadeias carbônicas, tá? Nós vamos falar da classificação das cadeias carbônicas. Como eu já falei para vocês, o Enem está com a tendência de, na parte da química orgânica, pelo menos essa parte, né, de geral da química orgânica, eles tá formulando questões a respeito, né, dessa parte inicial, né, da teoria de Kekulé, das cadeias carbônicas, como a gente classifica elas, tá? Então, prestar muita atenção, né, na hora de fazer o resumão, né, que eu vou estar cobrando de vocês, tá? No caderninho, tudo bonitinho, como a gente estava fazendo lá na sala de aula, tá bom? Então, colocar certinho essas classificações e verificar mesmo, olhar mesmo, porque é uma tendência, né? Vem se repetindo desde 2015 essa cobrança dessa parte geral, da parte, né, das cadeias, da parte dos compostos orgânicos, tá? Então vamos lá. Quando que a gente fala que a cadeia é aberta, ela pode ter essas outras denominações. A cíclica, né, sem ciclo, ou a alifática, né? Tem muitos autores que trazem também a cadeia aberta como a alifática, tá? Então, no Enem é mais da questão da aberta, porque essa alifática tem alguns autores que falam, né, que não é aromática, depois nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas em vestibulares pode cair esse termo aí, tá? Então, a cadeia aberta é aquela que ela tem os extremos livres, tá? Não forma ciclo. Ou seja, a cadeia aberta ela é só formada por carbonos ou primários ou secundários. Não tem nenhuma outra carbono, né, terciário, não existe esse carbono nas cadeias, né, nas cadeias abertas, tá? Perdão, falei a cadeia, no caso, né, a cadeia aberta ela não vai formar ciclos entre si, ela vai ser, né, ela vai estar sempre com os extremos livres. Essa questão do carbono secundário ou terciário, no caso da cadeia ramificada, então isso não tem nada a ver. Só a cadeia aberta é só quando não forma ciclos, ela é, né, aberta. A segunda, ainda dentro das cadeias abertas, nós temos a subdivisão, né? Então, ela tem os extremos livres e não forma ciclo, tá vendo? Né? Ela pode ter um outro átomo aqui, mas elas não se, né, formam um ciclo ali, fechando a cadeia, tá? O que vai acontecer aqui? A cadeia fechada ou cíclica, né? Até o próprio nome já diz, que ela vai formar um ciclo, ela vai se fechar em ciclos. Ela é muito representada pelos desenhos geométricos, um quadrado, um triângulo, tudo pode representar a cadeia fechada, né? Então ela não tem extremidades, ela vai e se fecha formando um ciclo, tá? Então, a representação dela, né? Daqui é o benzeno, né? Lá formado por 6 átomos de carbono e a ligação pi interligando, tá? Então, nós temos essas são as cadeias fechadas. A cadeia mista, né? Que depois, que eu for postar aula pra gente trabalhar algumas questões do Enem, tá? Foi uma das questões que caiu lá, números do Enem do ano passado, 2019, a questão número 101, tá? O que é uma cadeia mista? A cadeia mista é quando eu tenho um ciclo e uma parte aberta, tá bom? Então, mas como que eu sei que ela é cadeia mista? Se eu tiver um ciclo, como que eu sei que essa cadeia aberta não é uma ramificação? Se essa ramificação for maior, se essa cadeia aberta tiver mais de 4 carbonos, tiver 5 para cima, é uma cadeia mista. Se tiver até 4 carbonos, não é. Essa cadeia, né, se ela for só até aqui, 1, 2, 3, 4. Essa parte seria uma ramificação da cadeia fechada, tá? Então, quando ela é considerada mista, quando eu tenho um ciclo e uma parte aberta formada por 5 ou mais carbonos, tá? Essa é a cadeia mista, né? A
cadeia fechada aromática, tá? Então, a fechada aromática, ela vai ter quem? O benzeno, que é aquele C6H6. Ou aquele, né, a gente pode formar no hexágono, sempre com a ligação pi, a ligação dupla, alternando, né? Ele também parece muito com uma bolinha, por causa daquelas ligações pis, ela tem aquela alternância, né, dentro do anel aromático, né, lá. Então, pode ser representado assim. Então, nós temos o benzeno, que é o clássico, guardar o naftaleno, né, que é o princípio ativo da naftalina, que é aquela substância lá que sublima, né, ela está no estado sólido, ela passa direto para o estado gasoso, aquela substância que a gente usa para, né, como desinfetante, né, de animais que possam contaminar, né, igual baratas. Então, ela tem um odor bem característico, tá? Aromático, é por isso que os compostos aromáticos, normalmente né, eles têm esse odor, eles têm esse aroma, por isso que foram batizados como compostos aromáticos. E tem o antraceno, tá? O antraceno é um núcleo condensado em 3, depois nós vamos falar esse negócio de núcleo condensado e não, tá bom? Então, guardar principalmente o benzeno, sempre, que é né, é o artista, né, o personagem principal da cadeia aromática, e o naftaleno, tá? Porque o naftaleno é usado, né, no dia a dia, tá? Então, as cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, elas podem ser normais ou ramificadas, saturadas ou insaturadas, homogênea ou heterogênea, tá? Então, a normal, aí agora vem aquele conceito que eu comecei falando lá, né, e me confundi, tá? A cadeia normal, ela apresenta apenas carbonos primários e secundários. Então, ela é aberta e só vai apresentar carbonos primários e secundários. Se eu for perceber, ela tem apenas 2 extremidades, ó, de carbono, aqui e aqui, que o restante já está tudo no meio da cadeia, tá? A próxima denominação é a ramificada, né? Ela apresenta pelo menos um átomo de carbono terciário ou quaternário. Então, se na cadeia eu tiver pelo menos um carbono terciário, eu já sei que ela é ramificada. E se a gente for olhando também, você vai ver que tem um raminho aqui, né? Um radicalzinho aqui caído aqui, tá? Então, ela vai ter 3 extremidades que a gente pode estar, né, entrando por dentro da cadeia, tá? Mas quem achar mais fácil, achar pelas tem 3 ou mais extremidades, ou guardar, né? Se tiver um carbono terciário ou um quaternário, já é considerado cadeia ramificada, tá? Homogênea, né? Então, na homogênea, que não apareceu o símbolozinho, né? Ela apresenta apenas átomos de carbonos ligados entre si. Então, você vai ver uma cadeia inteirinha e só vai ter átomos de carbono, não vai ter nenhum átomo diferente de carbono intercalando a ligação entre eles, tá? A cadeia heterogênea, a gente já tem um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono. Quem que nós temos aqui? Ó? O éter, né? O próprio nome já diz, o éter, né? A função éter. É porque heteroátomo. Tem o oxigênio bem intercalando ali a ligação entre os carbonos, tá vendo? Então, dá para diferenciar muito bem, né? A homogênea da heterogênea.